Olá a todos, bem-vindos ao Book Steps. O meu nome é Catarina e hoje trago-vos um dos melhores livros que já li na vida, Servidão Humana, de Somerset Maugham. Somerset Maugham escreveu este livro aos 37 anos, demorou 4 anos e foi publicado em 1915. E eu acho que o autor queria, no fundo, que este livro revelasse o que é a experiência desde a infância até uma idade adulta. Desde uma idade de idealismos e utopias até a um percurso pensado e digno de um grande pensador como ele era. De facto, é um autor pouco conhecido, pouco falado. A escrita é lindíssima, apesar da obra ser um calhamaço, lê-se como uma obra de 300 páginas. Comecei a lê-lo no início da quarentena, portanto foi um colega, um amigo, um confidente. Gostei muito. A ação passa-se no início do século XX, temos um narrador na terceira pessoa, apesar de o personagem principal, que é o Philip, por vezes tecer alguns comentários e pensamentos acerca da sua própria pessoa e do seu desenvolvimento pessoal. Mas é uma obra do início do século XX e nota-se bastante ainda essa viragem do século, porque muitos pormenores são dickensianos, vitorianos, como o pano de fundo no início do livro, que é Blackstable. Portanto, este livro passa-se no Reino Unido, mas só no seu começo, porque o personagem principal acaba por viajar por inúmeros países europeus. Mas esse cenário dickensiano é muito familiar ao autor. Tanto o autor como o personagem principal, o Philip, foram os dois, infelizmente, deixados à sorte, não é? À sua própria mercê, porque tornaram-se órfãos muito cedo. Aliás, logo nas primeiras páginas do livro é-nos dado essa componente da narrativa, porque trata-se de um menino órfão. Temos este menino órfão que entrega guardiões mais velhos, num ambiente hostil, ignoto, enfim. É aterrador ler, porque percebe-se que esta criança precisa de muito amor e de facto não a terá tão cedo na vida, mas o autor também foi deixado órfão e tem esse ponto em comum e muitos outros. Portanto, há quem diga que este é um livro altamente autobiográfico, mas eu vejo mais como um espelho intertextual, interpessoal com a vida do narrador, mas não tanto autobiográfico, na medida em que eu acho que estão aqui muitos dos medos, angústias e alegrias de uma vida, que é do autor, mas eu vejo isso espelhado em todos os livros. E algumas das componentes semelhantes às suas vidas são sim autobiográficas, nomeadamente a orfandade. Esta personagem passa por bastantes dificuldades logo desde o início. É porque ele tem um pé boto. Um pé boto é uma deficiência no pé que não lhe permite andar de uma forma normal, nem correr, nem brincar com os colegas. E então, ele desde muito cedo que é excluído na escola. Ele tem professores medíocres e que, enfim, fazem troça dele, assim como os seus colegas. É um ambiente escolar pesado e que não lhe dá uma aprendizagem digna de uma criança que, por não poder brincar, tem uma afluência intelectual e psicológica um bocadinho mais avançada. E, portanto, ele passa por algumas dificuldades, tanto em casa, com esses guardiões, como na escola. E muito graças à sua deficiência física, mas talvez não tanto à deficiência, mas a percepção que ele tem da sua pessoa por ser uma pessoa com deficiência. E vemos aqui uma forte influência de Zola, de Flaubert, porque o que Somerset Maugham queria é que as pessoas não enredassem por uma armadilha, que é ser visões românticas da vida a todo o momento. É porque nós neste livro temos logo uma criança que passa por dificuldades familiares, educacionais, no seio moral, da religiosidade, essa confrontação, porque ele acaba por ir para uma família de guardiões que são bastante católicos e que doutrinam muito o Philip. E, portanto, temos também, mais tarde na obra, o que é que vai ser o amor como imã de toxicidade. Temos também o que é descobrir a sua própria vocação. Este livro tem muitas camadas e é super divertido lê-lo. Acreditem, não se assustem. Nós sabemos que o autor lutou sempre para se distanciar das moralidades e dessas convenções sociais e sempre procurou uma epifania que lhe desse, no fundo, o sentido da vida e, se calhar, uma resposta até para a morte. E por isso é que o autor
penso que seja daqueles romancistas que leram os grandes tratados da filosofia. Pelo menos ele leu, que foi a Ética de Spinoza, porque esta obra, Servida Humana, o título, Of Human Bondage, ou Servida Humana, é o título também de um capítulo, o quarto capítulo do Tratado de Ética de Spinoza. E digo-vos que, na altura em que li este livro, eu soube, que tinha sido influenciado pelo Tratado de Spinoza e não tinha tempo para ler o tratado. Mas filo agora e, portanto, li toda a Ética de Spinoza para fazer o vídeo aqui para vocês, e porque gosto e por curiosidade. E é muito interessante. E acompanhem-me. Pensem nesta ideia. Todos nós temos amarras que nos fazem de servos. E é aqui que Spinoza nos dá o conceito de servidão humana. Chama de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos. Pois o homem submetido aos afetos não está sob o seu próprio comando, mas sob o do acaso, a cujo poder está a tal ponto sujeitado que é muitas vezes forçado, ainda que perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o pior. No fundo, o que Spinoza diz é que quem se submete aos afetos encontra-se impotente para regulá-los. E o que é que são afetos? São afetos, por exemplo, a alegria, a tristeza, o desejo, a inveja. E estes afetos podem nos prender, podemos nos tornar servos deles. E, portanto, a impotência é essa falta de capacidade para modelar, refrear os afetos que nos chegam, porque normalmente vêm sempre de forças exteriores a nós. E como é que se encontra o homem ou a mulher em estado de servidão humana? Encontra-se alienado, sem poder de decisão, fora da sua capacidade de agir, levando a pensar por forças exteriores. Encontra-se também contrariado, porque vê o melhor, mas segue fazendo o pior. Não consegue agir como entende que seria mais útil. É também violentado, porque se sente carregado por forças muito superiores às suas, desnaturado pela violência que sofre dos afetos. E enfraquecido. As paixões tristes nada ensinam sobre as condições em que se pode fortalecer o conatos. E, portanto, enfraquecem. Ou seja, nós somos servos porque não conseguimos distinguir o que nos faz bem e o que nos faz mal. Nós só nos tornamos livres na medida em que transformamos as nossas emoções em ações. Porque se somos servos, nós estamos em constante estado de dependência de fatores externos. E como eu vos acabei de enumerar, são, etapas da vida da pessoa que não são felizes. Porque nós estamos sempre à espera de uma resposta também ela do exterior. Não encontramos na nossa essência, na nossa potência, a razão de agir. Porque é que fazemos algo? Para quê? Com que motivo? Ou seja, isto tudo reparamos aqui que há uma fraca reflexão e introspeção sobre a nossa própria vida. Mas isso é o que sempre nos ensinaram. Nós sempre aprendemos que tudo está pré-estabelecido numa ordem ideológica para nós, certo? O que é bom e o que é mau, dependendo de onde crescemos, já está pré-concebido. E essa é uma das características que Spinoza quer demolir e desconstruir, porque ele não acredita que essas preconceções sejam úteis ou sequer positivas. Mas não se preocupem, porque não precisam de ler a Ética do Spinoza para compreender a servidão humana de Somerset Maugham. Eu só o fiz por curiosidade e porque tenho mais tempo. Mas há vários paralelismos que se podem tecer entre as duas obras, não é? Porque reparem, o Spinoza fala logo sobre a servidão natural. A servidão natural faz parte, por exemplo, dos recém-nascidos. Eles nascem e eles obviamente que estão codependentes da mãe, do pai, na medida, ou dos avós, ou quem seja os seus guardiões, porque precisam de alguém que tome conta deles. Senão, morrem, não é? Mas à medida que a criança cresce, essa servidão natural vai sendo maior, vai se intensificando. Porquê? Porque entra aqui a parte ideológica, entram os dogmas, entram as doutrinações. E é muito interessante porque nós aqui até reparamos que Filipe, o personagem principal, é um menino que lá está, como eu vos falei, por ter uma deficiência física, ele não vai conseguir agradar a quase ninguém, na medida em que ele não exerce a sua potência da forma como as pessoas veem como sendo útil, ou seja, ele não brinca, não faz jogos físicos, nem desporto, portanto perde logo ali uma das qualidades que Platão iria afirmar como sendo obrigatórias, porque é a mente sem o corpo são. Mas o facto é que o que aqui acontece muito é que nós dirigimos os nossos afetos ou vemos-los de uma forma um pouco
unilateral, ou seja, o que é que Philip vai tentar fazer? Ele vai tentar ambicionar a glória como um afeto que lhe traz aplausos. E como é que ele o faz? Através de ser muito estudioso, de ser intelectual e de ler muitos livros. Ele fala porque se sente só, mas ele também fala porque sabe que... Porque lhe ensinam que nós temos de ser sempre competitivos e temos sempre de arranjar algo que possamos mostrar que fazemos. E daí nem sempre advém virtude, ou seja, nem sempre advém algo de bom para o mundo ou para outros. Normalmente tem a ver com a glória, com a honra. E isto é muito preocupante, especialmente em Philip. Porquê? Porque ele sente inveja dos outros por poderem correr e brincar, mas também se sente humilhado. E estes afetos, que fala Spinoza como sendo afetos, são um problema muito forte na nossa sociedade, que é o apego identitário que nós temos aos afetos. Ou seja, aos afetos enfim, à natureza que nos é dada, porque nós somos fruto de uma natureza, e no caso de Philip, fisicamente incompleta, não é? Bom, e isto tudo para dizer que este apego identitário que o personagem principal faz à sua deficiência não o impede-o de agir, porque ele fica preso numa imagem identitária e depois não consegue desconstruí-la, ou seja, eu sou o menino do pé boto, logo eu sou só isto. E o que Spinoza vai-nos tentar alertar para uma questão que é: não temos realmente livre-arbítrio, porque nós fazemos apegos identitários, porque nós estamos completamente ligados à natureza, certo? À nossa natureza física e psicológica. E não conseguimos ter o livre-arbítrio na medida em que somos sempre condicionados por forças externas. E este livro nós vemos muito à procura da razão da vida, mas também do livre-arbítrio. Será que temos livre-arbítrio? Aí deixo-vos essa questão para pensarem, até porque há outros filósofos que falam disso, não é só o Spinoza, mas esta obra é muito interessante. A procura constante do que é a razão do viver, que todos nós sentimos, mas neste livro está de uma forma sublime. Chegados aqui, podemos resumir um pouco o que acabei de dizer sobre o Spinoza, que tem a ver com o conatos, ou seja, a potência interna. Esta potência interna define a nossa singularidade individual e, portanto, nós podemos aumentar ou diminuir a nossa potência consoante nos sentimos individualmente considerados ou em menor ou maior escala. Ou seja, se somos muito influenciados, diminuímos a nossa potência porque somos menos singulares e mais de grupo. Agora vamos entrar noutra temática. Idealismo versus realismo. Nós no centro desta obra vemos Philip Carey, um jovem adulto fortemente idealista que vai sendo desconstruída à medida que cresce esta noção idealista e utópica da vida. E vai dar lugar a uma visão mais racionalista. E é interessante porque o próprio Spinoza, o autor adorava o Spinoza, o próprio Spinoza é muito realista. Ele acredita que a vida tem de ser vista como ela é e não como gostaríamos que fosse, porque senão estamos a cair em mais uma servidão e armadilhas. Ou seja, a realidade é inteiramente inteligível e pode ser conhecida pela razão humana. E agora um ponto interessante no meio disto tudo é a simbologia do pé boto. Há várias teorias em relação a isto. Primeiro, passo já a explicar. Há uma escola que nos fala do facto de Somerset Maugham ter sido um gago quase nauseante, porque ele era muito gago e isso causava-lhe uma depressão social enorme. Ele sentia-se, enfim, quase ultrajado pela natureza. E outros falam da homossexualidade. De facto, Somerset Maugham, ele acabou por assumir que era homossexual, mas sempre numa vertente muito... Ele estava sempre repugnado com essa ideia, ele não assumia como se fosse uma coisa positiva, mas como se fosse algo que ele deveria ter de apagar e não adivinha nada de positivo dessa característica. E então há pessoas que ligam o pé boto como simbolismo tanto da gaguez como a gaguez como extensão dessa clausura que o autor sentia por ser homossexual. E fica aqui esta curiosidade, não faço ideia se simbolizava uma coisa ou outra, mas é interessante falar sobre estas duas componentes da vida do autor. E é muito interessante também pensar que nesta obra o tema da desilusão está fortemente presente. Isto porque ele é um menino, como tantos outros, que cresce numa redoma de ilusões, ideologias e dogmas, e assim que ele sai do ninho, ele começa a perceber que muito do que lhe disseram era mentira.
ou se calhar não tão verdade como pensaria. E esta desilusão é fruto da vida, é fruto da nossa capacidade de agir. E aqui entra a Spinoza de novo, a nossa potência de transformar as emoções em ações. Se nós nos contentarmos com as emoções, e as emoções são sempre resultados das forças externas que exercem sobre nós nunca teremos completa noção e controle sobre a nossa vida. A desilusão é uma coisa positiva, porque revela que nós desconstruímos uma noção que já estava, que nos tinha sido entregada, ou que nós a vimos sem pensar duas vezes. E é importante fazê-lo, é um processo muito importante. E aqui entra um certo grupo de personagens que têm uma imensidão de raízes e de cores, que são os artistas. Os artistas nesta obra têm um papel de facto bastante curioso, porque eles acabam por ser os abrolhos do Philip, mas nem sempre de um ponto positivo. O primeiro contacto que Philip tem com artistas faz pensar acerca da felicidade e da infelicidade. O que é ser feliz e infeliz? E faço aqui uma breve consideração sobre uma personagem que é um poeta que vai oferecer a Philip um tapete persa. E o tapete persa é o busilis da questão toda. Porque esse tapete persa tem uma simbologia própria. Porque ele diz-lhe, tu vais descobrir o significado da vida quando descobrires o que significa este tapete persa. E o Philip anda a narrativa toda à procura da resposta. E só ele é que a pode encontrar. E eu não vos vou dizer a resposta, vou-vos só dizer que essas páginas em que ele disserta acerca do tapete são uma das melhores páginas que eu já li em toda a história da literatura. Do meu humilde percurso pela literatura. São mesmo muito, muito, muito enriquecedoras. Mas os artistas não vêm só questionar a felicidade e a infelicidade de Philip. Eles também têm um cariz muito importante nesta obra, que é um cariz empático. Porquê? Porque o autor nota-se que tinha uma certa curiosidade acerca da vida dos artistas, porque ele também o era, dos boémios, dos criminosos, das prostitutas, do que fosse. Porquê? Porque eles desconstroem as noções e os códigos e as convenções sociais. Mas, ao mesmo tempo, há aqui uma componente de extrema relevância, que é não se romantiza nem idolatra a precarização e a privação económica dos artistas e destas classes de boémios e de... Percebem? Não se romantiza essa figura do ser livre que a arte permeia toda a sua vida, mas depois é privado de meios económicos, mas vive bem na mesma. Nada disso. Aqui há a realidade pura e nua e crua, que é isto não pode ser romantizado porque não é bom e traz muita, muita infelicidade para a vida de Philip. Estou a perceber onde é que ele vai aprender o que é felicidade e infelicidade. É muito à custa dos outros, da vida, das experiências dos outros que ele nunca poderá viver, porque nós nunca seremos capazes de viver todo o tipo de emoções e experiências. Então aliamos-nos ao que o outro vive também para nos educarmos. E isso é que é importante nas nossas relações interpessoais e do mundo. Enfim, chegámos aqui e percebemos que a futilidade da vida, da procura de um propósito para depois morrermos e não deixarmos nada, é algo que também é questionado por Philip. O personagem principal também questiona acerca da solidão, o que é estar só e estar sozinho. Será que são as duas coisas o mesmo? Já Platão falava da solidão e da preocupação que é nós temos de ter amigos, mas nesta obra acho que vamos um bocadinho mais longe e as relações neste livro nós percebemos que são um bocadinho 8 ou 80, ou seja, as pessoas que realmente acabam por ajudar Philip são os amigos especiais, são as pessoas que têm um lugar especial e não só meros amigos, ou seja, não serão as amizades em número mais uma das ilusões pelas quais temos de desconstruir para atingir a nossa potência. E agora, para finalizar, queria trazer um conceito que se chama heteronímia, que é por oposição à autonomia. A heteronomia é muito importante porque ela traz-nos a consciencialização do que é que nós somos enquanto seres de grupo. Nós, muitas vezes, somos diferentes quando estamos em grupo do que quando estamos individualmente considerados, não é? E nós podemos ver isso, por exemplo, ao longo da história em episódios de linchamentos, por exemplo, em que se calhar muitas das pessoas nunca eram capazes de linchar alguém vivo individualmente, mas em grupo já o são, porque sentem aquele fervor, aquela efervescência da unidade no todo, não é? Esta expressão heteronímia foi cunhada
por um pensador e tem a ver com o pensamento de grupo. Esta lógica coletiva foi uma expressão de Gustave Le Bon, um psicólogo francês que estudou a chamada psicologia das massas, no livro As Opiniões e as Crenças. E o autor fala de comportamento de grupo para explicar estas ações muitas vezes irracionais que nós temos quando estamos em grupo. E o mais interessante é que nós agimos em grupo de forma diferente do que agiríamos individualmente, mas por agirmos em grupo, vamos acabar por também modificar a forma como nós percepcionamos as questões e, portanto, acabamos por depois do ato de grupo, agir também diferente individualmente. Isto é um ciclo. Ou seja, isto para falar do quê? Para falar, por exemplo, de heteronomia religiosa da Idade Média. E que nós vemos até bastante espelhado neste livro. Porque as crenças religiosas sempre sustentaram numa heteronomia de grupo. Ou seja, fazer X coisa, pensar X forma, espalhá-la pelo mundo e esperar que todos o façam da mesma forma. Parece resultar. Não estou aqui a dizer que toda a religião é má e que tudo o que fazem é nefasto. Estou só a dizer que há de facto uma heteronomia religiosa que já vem desde a Idade Média. Isto é muito interessante porquê? Porque esta heteronomia, Philip ele vai distanciar-se dela, porque ele cresce num ambiente altamente religioso. E ao distanciar-se dela, ele deixa de ser um ser heterónimo para passar a ser um ser autónomo. Porque quando nós falamos de heteronomia, nós não precisamos de passar de um grupo para o outro, nós podemos passar de um grupo para o individual. Isto era uma crítica que Spinoza também, lá está, fazia muito à religião. E o autor, o Somerset Maugham, ele também criticava muito a religião, enquanto todo, não como fé individual. Porque nós... A verdade é que o Spinoza dizia que a religião apareceu como uma consequência do facto das pessoas procurarem a resposta para os males. As pessoas queriam previsibilidade e, portanto, arranjaram superstições, das superstições fomos para o sobrenatural e aí aparece a religião para colmatar estas lacunas no pensamento das pessoas, que é porque é que isto acontece, como é que eu tenho... Percebem? Então, critica-se muito a instituição e o fervor da heteronomia e Philip, de facto, ele vai encontrar pessoas na narrativa, várias personagens que vão ter diálogos estupendos, porque são diálogos muito, muito ricos de pensamentos sobre o que é a religião, o que é a filosofia, o que é a literatura, o que é a vida, o que é a arte. Este livro é maravilhoso, maravilhoso. É um livro sobre um viajante na vida. É fluido, é um copo por vezes meio cheio, por vezes meio vazio, por vezes só um copo. É uma obra fantástica e que, por favor, não percam. Ou então leiam outra do autor, porque sei que ele é maravilhoso. Espero que tenham gostado. Beijinhos.